Hi people, eu aqui novamente com você para você passar no Enem de inglês, combinado? Como no primeiro bloco, né, eu passei para você todo o esquema, né, que eu vou fazer com vocês durante todo esse curso, lembrando que o curso está na íntegra na plataforma para você olhar quantas vezes você achar que for necessário, ok? Vamos continuar com as dicas de inglês. As dicas de inglês para interpretação textual. Não leia as respostas antes. Muitos estudantes acham que é bom dar uma olhada nas respostas e depois ler o texto. Tremendo engano. Isso só confunde as ideias e acaba atrapalhando muito, pois geralmente as respostas de múltipla escolha têm pegadinhas. E é aí que está o problema. Para entender bem e se safar das pegadinhas, leia bem o texto, se preciso, 2 ou 3 vezes. Depois vá para as respostas. E aí, então, volte ao texto para achar a resposta correta. O que significa? Significa que eu leio o texto, legal. Depois eu passo para as respostas, leio atentamente. Aí nas respostas, obviamente, terão as pegadinhas ou aquelas que você fala, nossa, como a letra A e a letra D são parecidas. Aí eu falo, legal, volto para o texto, leio novamente e aí sim eu encontro. Mas se você fizer o contrário, ler as respostas primeiro, aí vai confundir a tua cabeça. Tá? Então, vamos fazer por partes, né? Busque conhecimento fora e atualize-se. Não fique estudando só com o que tem nas mãos. Com certeza não será suficiente. É preciso ousar, correr atrás de muito mais. Portanto, assista filmes em inglês com a legenda em inglês. É uma excelente forma de aprender. Ouça músicas em inglês, que também é divertido. Visite sites e blogs que disponibilizam exercícios em todos os níveis. Tá? Aqui é legal, ó, eu faço isso até hoje, é muito bom. Filmes em inglês com a legenda em inglês. Por quê? Se você não entendeu muito bem a escuta, você vai conseguir ler, você vai ter os dois recursos, o visual e o auditivo. Né? 2 recursos em inglês, você está aprendendo os dois. E aqui é para você se atualizar. Leia o máximo possível em inglês. Livros, poesias, artigos, charges, piadas, notícias, sempre com o dicionário ao lado, anotando as palavras novas e enriquecendo seu vocabulário. E fique por dentro do que está acontecendo, pois com certeza a prova do Enem trará muitas atualidades. A prova do Enem vai trazer muitos textos atuais, óbvio, tá? Muitos professores acham que é antigo aquela história de ficar escrevendo palavras e depois memorizar. Eu não penso assim. Eu acho que a gente tem que concentrar o nosso estudo no que existe de melhor do tradicional com o melhor da modernidade. Tá? Tem que aliar os dois. O que tem de legal no tradicional? Se eu for fazer glossários, é muito bacana, porque eu pego palavras de textos que eu não consigo entender, vou escrevendo, né, pego um caderno, escrevo e coloco do lado a tradução. Isso é legal, porque você vai ler quantas vezes você quiser, fica lendo mesmo, não tem problema. Porque a gente aprende mesmo é assim, é com determinação, tá bom? Continuando então aqui. Tente estudar pelo menos 3 meses antes da prova. Óbvio, se eu não conseguir, eu tenho 2 meses, eu tenho 1 mês, não tem problema. Por quê? Porque eu intensifico o meu estudo naquele tempo que eu tenho. Se estudar por menos tempo, intensifique. Né? Você vai dedicar mais horas a ele. Veja livro, filmes comerciais e vídeos da língua, eles são facilmente encontrados na internet. De novo, tome bastante cuidado com os falsos cognatos, palavras que são parecidas em português, porém tem um significado totalmente diferente. Falso cognato. Um exemplo, olha lá, no espanhol também a gente tem cognatos. Ó, cachorro, em espanhol, ao contrário de que muitos pensam, vai significar filhote em português, e é filhote de qualquer mamífero. E outro exemplo é a palavra college, né, que é o que interessa para nós. College não é colégio, e sim faculdade. Então, aparece em determinado momento ali no seu texto, college. Né? E aí você vai pensar, opa, que beleza, eu sei, é colégio. E vai quebrar a cara. Vai falar, meu Deus, é um falso cognato. Mais para frente, eu coloquei uma lista de um montão de falsos cognatos para você estudar direitinho. Então, quer dizer,
Pegadinha de falso cognato, você não vai cair mais, tá? Porque college é faculdade. Tome cuidado com as figuras, não as interprete mal. Ponha sentido na frase e tente conciliar alguma palavra conhecida com o ato da imagem, tá? Palavras e imagem andam juntas, nunca esqueça disso. Dicas excelentes. Procure frases que indiquem a ideia de causa e efeito, como, por exemplo, assim sendo, porquê e como, resultado de. Essas frases indicarão muitas vezes os argumentos principais que constituem a ideia central do texto. Vai falar, ô professora, mas assim sendo, porquê, como, resultado. Não é português, não é inglês? Lembra que eu falei que as respostas, as alternativas estão em português? Então a gente vai ter que estudar junto, paralelo, português e língua inglesa, porque é um mix, né? O Enem faz um mix das duas linguagens para você, dos dois idiomas. Quebrar o hábito de ler palavra por palavra, tá? Isso daí não dá certo. Usar o seu conhecimento prévio sobre o assunto, dominar as estratégias que fortalecerão esse processo de leitura. Prestar atenção ao contexto em que o texto está colocando. Observar as estruturas gramaticais que sustentam a formulação das ideias apresentadas. E tudo isso aqui, na hora que eu for colocar para você o texto que caiu no Enem, a gente vai ver de forma prática, tá bom? Mais dicas excelentes para vocês. Como complementação, podemos usar recursos visuais contidos no texto para ampliar nossa noção geral sobre o mesmo. Os recursos visuais que você pode se ater não são apenas gráficos, mas sim tudo aquilo que vem à tona ao sobrevoar o texto. Procure extrair informações através do título, de um subtítulo, gráfico ou figura incluídas. Tá? Nós vivemos, pessoal, numa era visual, né? Nossa era é visual. E o Enem, como ele é sempre atualizado, ele está atento a isso. Então, ele vai colocar mesmo figuras, gráficos e várias coisas. Isso você não tem que ver como um problema, você tem que ver como um facilitador para você entender esse texto. Tá bom? Técnicas de leitura. Aí chegamos, onde mora o perigo, né? Técnicas de leitura. Estes são alguns detalhes iniciais para estarmos atentos ao iniciarmos uma leitura de texto. Aí vem aquela velha pergunta, né? Ai, teacher, mas como vamos conseguir fazer isso se não dominamos o inglês? Ou se ainda temos dificuldades para reconhecer as palavras dentro dos diversos contextos apresentados? Aí que vem duas técnicas importantíssimas na nossa língua inglesa, que são o scanning e o skimming. Tá? Que eu vou passar para vocês. Duas técnicas que vão te ajudar se você não tem ainda o domínio completo da língua inglesa, ok? Vamos ver do que elas se tratam. O scanning, simular o processo do scanner, que é fazer uma leitura rápida, né? Scanner, de copiadora mesmo, uma leitura rápida, sobrevoando o texto através das informações essenciais. Para isso, procure. Então, de que forma eu faço isso? Sobrevoar o texto sem ler cada palavra. Então, eu leio rapidamente. Mover os olhos de cima para baixo na página, procurando palavras-chave, frases específicas ou ideias. Palavras-chave são normalmente palavras que se repetem com frequência e que recebem algum destaque no texto. Negrito, itálico, fonte maior ou qualquer outro destaque. Por quê, gente? Palavras-chave, né? Ou keywords, como a gente fala em inglês, né? A gente chama de keywords. Keywords em inglês. As nossas queridas palavras-chave, e ainda bem que elas existem, por quê? As palavras-chave elas vão aparecer várias vezes no texto. Aí você vai falar, opa, apareceu várias vezes, é sinal que é importante. Então, tenho que estar atento. Apareceu em itálico, né? Em negrito, ele está querendo destacar, é importante, então eu tenho que estar atento. Então, foca, gente, na palavra-chave, tá? Focando nas keywords. E o skimming? Já vimos o scanning, agora vamos ver o skimming,
permite ao leitor identificar rapidamente a ideia principal ou o sentido geral do texto, focando nas palavras-chave e outras informações de destaque obtidas com o processo do scanning. Primeiro, então, eu faço o scanning. Faço o scanning primeiro. Fiz o scanning, aí eu vou para o skimming, que é onde eu vou ver qual que é a minha ideia central. Eu tenho que concluir ali qual que é a ideia central do texto, tá? Que é a ideia principal ou ideia central. Vamos lá. A velocidade deve ser 3 a 4 vezes maior que a leitura normal. Este processo exige conhecimento de organização de texto, percepção de dicas de vocabulário, habilidade para inferir ideias. O que é inferir? É concluir ideias e outras habilidades de leitura mais avançadas. Leia os títulos, leia os subtítulos, olhe as figuras e legendas, observe as tabelas e números, leia a introdução do texto, artigo, e leia a conclusão do texto, artigo. Opa, agora eu vou dar uma dica para vocês legal, hein? Ó, a introdução do texto, gente, é a parte mais importante. Por quê? Eu digo que 90% das vezes a minha ideia central vai estar na introdução. Por quê? Porque o texto ele vai te direcionar para a ideia central no início. Depois, o que ele vai falando? Ele só vai destrinchar, vai colocando informações a mais. Exemplos, informações, citações. Mas a ideia central vem no início, geralmente, tá? Lógico que eu vou ter que ler tudo. Obviamente. E, às vezes, o Enem ele vai perguntar ele vai colocar uma pergunta específica. Tá? Mas, na maioria das vezes, ele vai falar: concluímos com esse texto que a ideia principal do texto é... Tá? Então, de modo que, né, você tem que se ater muito na introdução desse texto. E na conclusão, porque a conclusão... O que eu faço na conclusão? Eu retomo essa minha ideia central. Né? Eu faço uma retomada da minha ideia central para fechar aquele texto. Ok? Let's go. Ao criar o seu resumo, tente fazer da seguinte forma. Né? Então, vou fazer um resumo, mais ou menos, na minha mente sobre esse texto. Tá? Um resumo mental. Então, eu tenho o tópico central, que é a ideia principal, o subtópico relacionado à ideia central, informações relacionadas com a subideia. Veja um exemplo na imagem, a seguir baseado em texto que tem como fator central a violência doméstica. Tá? Então, eu fiz aqui para vocês, elaborei um esquema. Então, a violência doméstica seria o meu tópico central. Ok? Tópico central. Violência doméstica. Aí o que eu faço? Eu faço subtópicos. Né? O que me faz lembrar a violência doméstica? Drogas, um nível de escolaridade, um alcoolismo, são fatores, né, da violência doméstica ocorrer. O que acontece? As drogas, aí vamos fazer, a partir da subideia, vamos fazer outra subideia. As drogas podem ter a ver com a influência dos amigos, né? E o nível de escolaridade? O que pode influenciar o nível de escolaridade? Falta de recursos financeiros para estudar. Ou também o emprego de baixa remuneração. Tá? Então, veja que como daqui que eu vou fazendo uma sequência aí de dados. Tá? E, por outro lado, aqui, alcoolismo. Né? O que é um alcoolismo? Pai e mãe alcoólatra. Por que a pessoa pode entrar no alcoolismo? Pela fuga de problemas, problemas financeiros. Então, o que eu fiz? Eu abri, né, as ideias aqui. Eu abri, a partir de um tópico central, eu coloquei outros subtópicos. Tá? Concluindo, então, o scanning é uma habilidade de leitura em alta velocidade. É uma habilidade que ajuda o leitor a obter informação de um texto sem ler cada palavra. É uma rápida visualização do texto, como um scanner faz quando rapidamente lê a informação contida naquele espaço. Scanning envolve mover os olhos de cima para baixo na página, procurando palavras-chave, frases específicas ou ideias. Ao realizar o scanning, procure verificar se o autor fez uso de organizadores no texto, como
números, letras, passos ou palavras primeiro. Segundo, próximas. Procure por palavras em negrito, itálico, tamanhos de fontes ou cores diferentes. O processo de scanning é muito útil para encontrar informações específicas de, por exemplo, um número de telefone numa lista, uma palavra no dicionário, uma data de nascimento ou de falecimento numa biografia, um endereço ou a fonte para a resposta de uma determinada pergunta sua. Por quê? Porque eu leio rápido e na hora que eu bato o olho em determinada palavra-chave, eu falo, nossa, é aqui que deve estar a resposta. E aí eu me atenho, eu foco naquela parte do texto. Tá bom? Concluindo 2, o processo de skimming permite ao leitor identificar rapidamente a ideia principal ou o sentido geral do texto. O uso do skimming é frequente quando a pessoa tem muito material para ler em pouco tempo. Geralmente, a leitura no skimming é realizada com a velocidade de 3 a 4 vezes maior que a leitura normal. Diferentemente do scanning, o skimming é mais abrangente, ele é maior, exige conhecimento de organização de texto, percepção de dicas de vocabulário, habilidade para inferir e concluir ideias e outras habilidades de leitura um pouco mais avançadas, tá? Mas os dois, eles andam juntos, né? Vocês perceberam? Eu faço primeiro um, depois eu faço o outro, e eles andam juntos. Estratégias. Existem muitas estratégias que podem ser usadas ao realizar o skimming. Algumas pessoas leem o primeiro e último parágrafo usando títulos, sumários de outros organizadores, na medida que leem a página ou a tela do monitor. O que você pode fazer? Você pode ler o título, os subtítulos, cabeçalhos e as ilustrações. Considere ler somente a primeira sentença de cada parágrafo. Essa técnica vai ser útil quando você está procurando uma informação específica, em vez de ler para compreender. E o skimming funciona bem para achar datas, nomes, lugares e para revisar figuras e tabelas. Use o skimming para encontrar a ideia principal do texto e ver se um artigo pode ser de interesse em sua pesquisa, né? Isso daí a gente faz também, mas no caso aqui, para nós, o que interessa do skimming? Eu obter a ideia principal do texto, que vai ser muito cobrado no Enem, óbvio, né? O objetivo. Para que eu faço tudo isso? Muitas pessoas consideram scanning e skimming como mais como técnicas de pesquisa do que estratégias de leitura. Entretanto, quando é necessário ler um grande volume de informação, elas são muito práticas, como, por exemplo, durante a procura de uma informação específica, que é o que vai ocorrer no Enem, que você vai ter que achar dentro do texto uma informação específica, de dicas a revisar ou revisar informações. Assim, o scanning e o skimming auxiliam na definição de material que será lido ou descartado. Por que eu tenho que descartar informações? Eu tenho que descartar as informações de um texto que não tem nada a ver com o que foi perguntado. Tá? E aí pode estar como pegadinha. Ele pergunta uma coisa, qual que é a ideia central? Aí ele coloca uma informação específica. Você vai falar, ah, que legal, isso aqui apareceu no texto, então eu vou anotar. Mas ele não quer saber o que apareceu no texto, ele quer saber a ideia central. Então você vai ter que descartar as possibilidades ali que são errôneas, tá bom? Que não são corretas. Vamos lá. Bem, pessoal, então aqui eu peguei uma questão 91 que caiu no Enem, né, de 2012, se não me engano, que tem um texto em inglês, né, e, para variar, as perguntas em português. Então, eu vou ler aqui com vocês rapidamente, vou ler, e depois a gente vai encontrar quais são as palavras-chave, para a gente poder focar na ideia central, ok? Então, vamos lá. Going to university seems to reduce the risk of dying from coronary heart disease. An American study that involved 10 million patients from around the world has found that people who leave school before the age of 16 are 5 times more likely to suffer a heart attack and die than university graduates. Aí ele faz a pergunta.
Em relação às pesquisas, a utilização da expressão University Graduates evidencia a intenção de informar que... Aí eu tenho A, as doenças do coração atacam 10 mil pacientes. B, as doenças do coração ocorrem na faixa dos 16 anos. C, as pesquisas sobre doenças são divulgadas no meio acadêmico. D, jovens americanos são alterados dos riscos de doenças no coração. E E, maior nível de estudo reduz riscos de ataque do coração. Vejam que, à primeira vista, todas parecem estar corretas, se eu for pensar. Aí eu tenho que voltar. Vamos voltar ao texto. Voltando. Aí vamos ver. Quais seriam as minhas palavras-chave? Primeira, university, né? Aí eu tenho coronary heart disease, American study, né? É uma palavra-chave também que eu apareço. Aqui, ó, age of 16, também, né? Heart attack, né? University graduates. Então, na verdade, ó, se eu pegar essas palavras-chave, eu já tenho uma ideia, que é o quê? Ele está falando sobre universidade, está falando sobre problema de infarto, né? Doenças do coração, né? Aqui, ó, ataque cardíaco, heart attack, né? Heart disease, que é doença do coração. Então, eu já estou sabendo, né, mais ou menos sobre o que o texto envolve. Como eu disse para vocês, o início é muito importante. E o início ele diz o quê? Que ir para a faculdade reduz o risco de morrer de uma doença do coração. Ir para a faculdade reduz o risco. Ir para a faculdade, por quê? O que a gente faz na faculdade? A gente não estuda? Estudamos na faculdade. Então, significa que o estudo tem a ver com eu ter uma saúde no coração, tá? Uma saúde melhor no coração. Então, isso daqui, a primeira parte, como eu disse para vocês, lembra que eu falei que a ideia central está sempre, ou quase sempre, no início, na introdução. Isso aqui é a introdução. Ó. Introdução, eu peguei a ideia central do texto, que é o quê? Que o estudo, ir para a faculdade para estudar, vai reduzir o risco de morrer por qualquer problema de coração. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai, a partir dessa primeira ideia, ele vai fazer as sub-ideias. Então, um estudo americano que envolveu 10 mil pacientes de todo o mundo, né, encontrou que as pessoas o quê? Que deixam, né, a escola na idade de 16 anos, elas deixam e param, elas têm muito mais risco de sofrer, né, de um ataque do coração do que aqueles que vão para fazer faculdade. Então, se eles deixam, ó, leave é deixar. Quem deixa de estudar tem mais chance de ter problema no coração. Significa que o estudo está atrelado com a saúde do coração. Essa é a ideia principal. Então, vamos às questões. Ó. Em relação às pesquisas, a utilização da expressão University Graduates evidencia a intenção de informar que as doenças do coração atacam 10 mil pacientes? Não é isso que ele está perguntando aqui. As doenças do coração ocorrem na faixa dos 16 anos, não tem nada a ver, isso aqui é uma pegadinha, porque tinha 16 lá, né? Só que o que estava dizendo ali sobre as pessoas com 16 anos? Que as que deixam do colégio é que vão sofrer o problema. Não tem nada a ver aqui, que elas todas ocorrem na faixa dos 16 anos, gente, nada a ver, né? E as pesquisas sobre doenças são divulgadas no meio acadêmico? Não é o mais importante do texto isso aqui. Jovens americanos são alertados dos riscos de doença do coração? Nada a ver. Agora veja a letra E, que tem a ver com a ideia central. Maior nível de estudo reduz riscos de ataques do coração. Ó, gente, perfeito. Se encaixa na ideia central, naquilo que apareceu primeiro. Né? Que quanto mais eu estudo,
não tenho problema. Né? Se eu vou, por exemplo, se eu saio, né, se eu vou para a faculdade, né, na idade de 16 anos, vou para a faculdade, meu coração está perfeito, não tenho problema de coração. E se eu deixo de estudar, eu tenho maiores chances, maiores riscos. É isso que o texto diz. Ok? Vamos então para a questão 92. How is your mood? Tá? How is your mood? Mood em inglês é humor. How is your mood? Como está o seu humor? For an interesting attempting to measure cause and effect trim happiness, a project run by the London School of Economics which offers a phone app that prompts you to record your mood and situation. Tá? Vamos achar o que acontece aqui. Vamos achar as keywords. Interesting. Interessante. Né? Effect, efeito. Mappings, traço um mapa, um projeto. A project. Então, eu tenho um interessante projeto que faz um mapa. Né? Da onde? London School of Economics. Londres, né? A Escola de Economia de Londres está fazendo um projeto interessante, né? Sobre que mapeia o quê? Which, o qual oferece, né? O que ela vai oferecer algo que mesmo que eu não saiba isso aqui, eu estou pegando as palavras centrais, né? Record your mood and situation. Então, aqui, o que eu penso? Eu sou levada a crer, mesmo que eu não entenda totalmente o inglês, que existe algum projeto, tá? Nessa faculdade aqui de Londres, né? nessa escola de Londres, que vai fazer o quê? Que ele vai me reportar a criar um mapa sobre humor. Aí eu vou para frente. The Mappings website says, we are particularly interested in how people is affected by their local environment, air pollution, noise, green spaces, and so on, which the data from Mappings will be absolutely great for investigating. Então, vamos lá. Aí ele diz o que o Mappings diz no website. Né? Ele está particularmente, e aqui é um advérbio, lembra que o LI é particularmente, ele está particularmente interessado em como, how people, como as pessoas são afetadas, is affected, é um cognato, by, pelo, o que é local environment? Meio ambiente, né? Como as pessoas são afetadas pelo meio ambiente. Então, local environment é uma keyword. Tá? E o que inclui esse meio ambiente? Air pollution, poluição do ar, noise, barulho, green spaces, espaços verdes, and so on. Which the data from Mappings will be absolutely great for investigating. Tá? Então, ele diz que o que eles estão fazendo, essa pesquisa, está absolutamente grande, ela é boa para investigar. Então, o que eles estão querendo fazer? Eles estão vendo de que maneira o meio ambiente e tudo que envolve esse meio ambiente interfere o humor das pessoas. Essa é a ideia central. E vamos ver o que ele vai perguntar em português aqui. Né? Tem mais um pouquinho ainda de texto. Will it work? Will it work? Será que isso funciona? With enough people, it might. Né? Algumas pessoas, sim. But there are other problems. Olha lá. Keyword, problemas, né? But are. Mas há other, outros problemas.
We are being using happiness and well-being interchangeable. Is that okay? The difference comes out in a sentiment like, we are happier during the war, but was our well-being also greater than? Aqui eu tenho assim, ó. Há alguns problemas, né? Por exemplo, eles estão usando a felicidade, né, e o estado de bem-estar estão ligados, dependendo do meio ambiente. Mas, por outro lado, tem gente que diz que está feliz mesmo no meio de uma guerra. Então, por isso que eles estão procurando identificar se tem a ver mesmo, né, o ambiente para influenciar o humor das pessoas, ou existem algumas exceções. Só que essa parte aqui é uma informação que não é essencial. Ela só é a sub-ideia, né? A ideia principal é o quê? É atrelar, né, fazer um estudo atrelando o meio ambiente com o estado de humor das pessoas. Ok? Vamos lá. Para as questões. O projeto Mappiness, idealizado pela London School of Economics, ocupa-se do tema relacionado. Então, gente, aqui ele não quer saber nada que está destrinchando, ele quer saber qual que é o tema do projeto. Somente isso, o tema do projeto, tá? O objetivo. Letra A, ao nível de felicidade das pessoas em tempos de guerra. Olha só, pessoal, que pegadinha, né? Tempo de guerra apareceu lá embaixo. Será que as pessoas são felizes, né? Tem pessoas felizes nos tempos de guerra? Mas é só isso que ele quer saber? Só em tempos de guerra? Não é. Então, não é apenas em tempos de guerra. Ele quer saber em todos os tempos, dependendo do ambiente. Então, essa daqui eu excluo. Letra B. A dificuldade de medir o nível de felicidade das pessoas a partir do seu humor. Ele falou da dificuldade lá embaixo do texto e falou bem breve. Significa que não é a ideia central. Então, esse daqui eu também elimino. No. C. Ao nível de felicidade das pessoas enquanto falam ao celular com seus familiares. Gente, isso daqui está completamente fora, né? Ele não falou de familiar, nada disso. Em nenhum momento ele falou de familiar. D. A relação entre o nível de felicidade das pessoas e o ambiente no qual se encontram. Essa aqui é perfeita, porque essa é a ideia central. Por isso que é importante identificar a ideia central. Qual que é a ideia central desse texto? Como que o meu humor, né, como que a minha felicidade está de acordo com o meio que eu encontro. E aí ele fala do environment, né? Aí ele fala air pollution, green, noise, né? Tudo que influencia esse meio ambiente. Então, letra D, está perfeita. Agora, letra E, a influência pelas imagens grafitadas nas ruas no aumento de nível de felicidade das pessoas. Também não tem nada a ver, a gente está falando de ambiente com humor. Tá bom? Então, gente, 2 questões de Enem para você, e mais para frente, né, ao longo do curso, depois que a gente tiver todos os tópicos gramaticais, eu selecionei mais um monte, que aí você vai ter até mais facilidade de poder acompanhar esse texto. Tá bom? Então, a gente continua no próximo bloco com mais informações. Até lá, amor!